Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Sales, psicóloga e coaching, idealizadora do iBetter, esse canal aqui no YouTube, que também tem um site que está em construção, quase pronto, e também tem a nossa página no Facebook, iBetter Coaching Psico, e o mesmo endereço no Instagram. Sigam, porque sempre temos lá posts bastante interessantes falando sobre desenvolvimento pessoal, com base na programação neurolinguística, que é o método com o qual eu trabalho já há alguns anos. E hoje eu venho aqui para olhar um tema à luz desse método da programação neurolinguística, que é a coragem. Você se acha uma pessoa corajosa? Você se vê com coragem para tomar as suas decisões? Claro que aqui eu quero primeiro contextualizar o que eu estou chamando de coragem, porque coragem pode ser um monte de coisa, a gente pode generalizar para vários contextos, mas eu quero aqui fazer talvez um recorte, dar um significado para a coragem. Coragem na tomada de decisão, assumindo os riscos que algumas decisões trazem risco, então assumindo esses riscos com responsabilidade nos resultados desses riscos. Então isso aqui é o que eu estou chamando de coragem. Com este significado, você se vê uma pessoa de coragem no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua rotina, nos desafios que você tem no dia a dia. Isso vai desde ter a coragem para se posicionar, por exemplo, quando você sente que algum valor seu está sendo ferido, né? Então, por exemplo, se você discorda da maneira como alguém está tratando um funcionário, então de você conversar, se posicionar, até grandes decisões, né? Então decisões que são mais do dia a dia nesse sentido, né? Eu vou chamar a outra de grande decisão, como decisões, por exemplo, no seu trabalho, decisão de abrir uma empresa, mudar de carreira, decisão no casamento, de se separar, de continuar junto, decisão de ter um filho, né, que são decisões que movimentam bastante a nossa vida, porque elas mexem muito com a nossa vida. Então eu estou falando um pouco dessa coragem, né, para tomar algumas decisões que às vezes a gente adia. Eu estou bastante habituada a ouvir no consultório pessoas que estão, por exemplo, num casamento infeliz há muitos e muitos anos e com pouca coragem de tomar uma decisão para de fato engajar e transformar esse casamento num casamento interessante, num casamento feliz, ou para se separar e seguir a sua vida e o parceiro seguir a vida dele. Então, porque normalmente numa situação como essa, por exemplo, isso envolve às vezes filhos, às vezes uma situação financeira, às vezes, né, uma acomodação, uma comodidade, um conforto de já estar tudo engrenado daquele jeito, ou de conhecer as famílias e os amigos e de ter todo mundo em comum, e a gente vai deixando os anos se passarem e a gente não toma nenhuma decisão, nem de transformar esse casamento, nem de sair desse casamento. A gente não tem um ato ali de coragem, né? O que nos impede, e o que mais do que o que nos impede, o que nos ajuda a de fato ter coragem. Qual é o que fazem então as pessoas que são corajosas? Dentro da PNL a gente fala muito sobre a modelagem, que nada mais é do que a gente olhar o que o outro faz com sucesso e estruturar como é que ele conseguiu fazer aquilo. Então, as pessoas que têm coragem normalmente são as pessoas que de fato se responsabilizam por todas as consequências, sabendo que terão consequências às vezes em determinadas situações muito desafiadoras, mas que elas recorrem a si mesmas ou a uma força maior. Isso, né, vai variar da crença, do significado que se dá, mas há uma fé, especialmente uma fé de que vai dar conta, e aqui eu não estou falando fé no sentido religioso, mas a fé no sentido de acreditar que vai funcionar, que vai vencer os desafios, que vai encontrar maneiras, encontrar saídas, encontrar soluções para vencer esses desafios. Esse é um caminho das pessoas que têm coragem, ou seja, das pessoas que conseguem tomar decisão, assumir os riscos e saber que elas vão de algum jeito administrar
esses resultados, administrar as consequências da decisão que ela está tomando. Então, um elemento muito importante para a coragem é fé, né? Um outro elemento é a gente, talvez venha até antes, né, da fé, mas é a ecologia. O que é a ecologia? Fazer uma avaliação dos cenários para que a gente possa se preparar para os cenários. Então, por exemplo, vamos de novo pegar o exemplo que eu estava dando de uma pessoa que está num casamento desafiador há muitos anos e fica naquela situação, reclama, mas também não sai do casamento. Então, né, porque justamente falta coragem para tomar essa decisão, né? Algo que ali pode ajudar é fazer uma avaliação de cenários. Então, eu faço o movimento de pensar no futuro, quais são os melhores e piores cenários, quais são os cenários possíveis, o que eu posso fazer diante desses cenários. Nos cenários mais desafiadores, o que eu posso fazer? Que recursos serão importantes que eu tenha? E eu digo aqui recursos emocionais, financeiros, de aliança com algumas pessoas. Que recursos vão ser importantes que eu tenha? Então, de novo, né, uma pessoa que está se separando, que recursos eu vou, então, sei lá, né, uma pessoa que, de repente, uma esposa que não trabalha, vai ser importante que eu comece a trabalhar. Então, que eu tenha uma renda. Então, para eu ter uma renda, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Então, quais são os cenários que eu vou obter para os quais é importante que eu me prepare? Porque quem não se prepara para o cenário vai ser pego de surpresa, né? E quem se prepara tem muito mais possibilidade de lidar com esse cenário de um jeito natural, de um jeito tranquilo, porque algumas decisões que a gente toma na vida, de fato, elas têm consequências que são desafiadoras. Então, olhar o cenário, verificar que recursos são importantes e que cenários eu tenho, quais cenários possíveis, que recursos são importantes dentro desses cenários. Eu tenho esses recursos hoje? Se eu não tenho, o que eu vou começar a fazer hoje para tê-los? Porque se eu começo a fazer hoje, em algum momento, em algum tempo, eu vou ter. As pessoas que às vezes, que eu considero que em alguns contextos estão naquele momento com pouca coragem, normalmente optam por dizer, por justificar, por dar uma desculpa, mas eu não me separo porque eu não trabalho, porque, né? Então fica numa situação de desconforto, ou também assim, eu não vou tentar reconciliar e deixar esse casamento bom porque ele não tá nem aí pra mim mesmo. Então eu coloco no outro a responsabilidade que é minha. Ou então eu digo assim, né, mas é tão complexo fazer isso, ou procurar um emprego, ou investir para que a gente tenha uma relação bacana. Sim, mas se você não começar hoje, isso nunca vai acontecer, né? Então, verificar a ecologia, avaliar o cenário, identificar quais recursos são importantes ali e ter uma competência, que eu gosto de chamar a fé como, inclusive, uma competência mental. Ela pode ser mais até do que isso, mas ela é pelo menos uma competência mental importantíssima para que a gente enfrente, para que a gente lide, para que a gente realize, conquiste, né? Para que a gente de fato possa dar passos na nossa vida. E um outro aspecto é eu me responsabilizar, eu saber que as decisões que eu tomo, elas não são pautadas no outro, mas elas são pautadas em mim. Então, se elas são pautadas em mim, quais são os critérios que eu estou usando para tomar essa decisão? Como eu estou conectada a esses critérios? Então, o que está realmente me levando a tomar essa decisão para que no momento que eu tome, eu saiba que ela é de minha inteira responsabilidade. Então, eu escuto no consultório muitas pessoas dizendo, não vou fazer isso porque pode ser que se eu tomar essa decisão vão me achar um fracasso, pode ser que o meu resultado não seja tão bom, pode ser que eu volte para trás. Então, quer dizer, com medo de se responsabilizar. Então, se você puder avaliar os cenários, identificar os recursos, ter fé, realmente fé, crendo que você pode fazer isso, que você tem todos os recursos internos, emocionais para conquistar esse seu objetivo e saber que você pode se responsabilizar por isso, certamente esses são bons ingredientes para te ajudar a ter coragem, a assumir as suas decisões. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto porque ele é vasto, ele é longo, eu quis aqui trazer 3 aspectos, mas talvez a gente possa pensar em muito mais aspectos da coragem do que esses 3. Mas enfim, para o nosso vídeo não ficar tão longo, eu vou parar por aqui e a gente continua esse assunto num próximo vídeo.
Se você gostou, então, desse vídeo, clica aqui, compartilhe e siga o iBetter nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Daqui a pouco o nosso site também pronto e aqui pelo nosso canal no YouTube. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!